Bom dia, grandes investidores. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? E a semana, como é que foi? Bom, como vocês nunca falam, eu vou começar a parar de perguntar sobre isso. Mas a minha foi legal, a viagem foi legal, me diverti bastante e voltei com as energias renovadas. Bom, aproveitando, pessoal, vamos logo para os informes. Gente, quero pedir a todos vocês o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e também ative as notificações para você ter as informações em primeira mão, beleza? Segundo informe muito importante, a gente não faz qualquer indicação de compra e venda, o que a gente faz é um estudo de análise técnica sem qualquer pretensão de indicar o que você vai fazer na sua vida financeira, beleza? Mas o nosso estudo é muito bem pensado, a gente faz aqui com seriedade, a gente faz aqui buscando ter sempre gain. Então, no máximo, aproveite o nosso estudo para agregar valor ao seu aí que você faz em casa, que eu sei que você faz, que você não é besta, para poder tomar a decisão melhor possível, tá bom? Lembre-se que o investimento em renda variável tem exatamente um risco muito maior, assim como também há uma possibilidade de ganho muito maior, tá bom? Tenha sempre isso em mente, porque o ganho é seu, a perda também será sua. E no mais, vamos no nosso Inbov, sem qualquer enrolação. Gostei do vídeo da semana passada porque acertamos um bocado, revi até movida, acertamos um bocado mesmo, eu diria aí que mais de 90% das análises foram corretas. Não calculei, mas até movida, mais de 90% foram corretas. E foi um vídeo rápido, o que eu mais gostei, né? 50 minutos, sensacional. E vou dar uma dica, pessoal, para vocês. Assistam na velocidade de 1,5. Fica perfeito. O vídeo fica perfeito. E, logicamente, vocês vão gastar menos tempo, né? Bom, no mais, sem enrolação, Ibov. Pessoal, o que temos no Ibov? Continuidade da correção, bateu com o que a gente falou. Comentei com vocês o que? A possibilidade de começar a comprar no 113, considerando aqui o do mensal, né? Deixa eu atualizar essa FIBA aqui para onde eu queria fazer, né? Uma visão mais otimista. Deixa eu fazer aqui, vou fazer aqui. Só pra gente ter uma ideia. Ó, que legal, devia ter mantido a versão dos otimistas, né? Que é onde seria a compra, 61,8, bateu, sentiu, segurou, legal. Mas, como eu optei pelos pessimistas, eu vou deixar aqui a visão dos pessimistas ainda, o 113. Vamos analisar se o 113 tem possibilidade de ir ou não. Tivemos uma sequência de quedas de pregões aí fantástica, né? Foi muito grande, foi a maior de todos os períodos que aconteceu, mas então, proporcionalmente, a queda não foi tão grande assim. Mas ela ocorreu. O que me incomoda num gráfico diário. Estamos abaixo das médias móveis de 17,42 períodos agora e as duas apontando para baixo. Temos a de 610 e de 200 aqui coladinhas como suporte, tá? Então, nessa visão aqui, sem olhar muitos outros indicadores, embora tivemos compra aqui no 114,973, tá? Essa visão aqui dá uma indicação de que tem ainda uma possibilidade de mais quedas, beleza? Mais quedas ainda. Lembre-se que o normal e aí se a gente for para a visão otimista, né? Aqui. O normal é entre 61 e 50% de FIBO que a queda ocorra. Então a gente chegou no 61, dá para se comprar um pouquinho em 61, dá para se comprar um pouquinho em 61, compra mais em 50 e compra mais em 38,2, tá? Então, lembrando disso e considerando o período todo, né, a pernada toda, a gente ainda tem mais quedas a vir pela frente. Mas para chegar a essa conclusão, precisamos ver os outros indicadores. E aí vamos lá, IFR. Estamos nos sobrevendidos, legal, apresentando recuperação, show, isso é importante. Dá uma animada, tá? MSID ainda apontando para baixo, o histograma já dando uma certa recuperação. OBV ainda nem deu sinal de recuperação ainda. Ó, quando o MSD tem essa configuração de histograma começar a dar uma recuperação, mas ele está apontando para baixo, sem começar a virar aqui
para acompanhar o movimento do historiograma, a gente imagina o quê? Mais quedas à frente, tá? Juntamente o OBV nem sentiu, né? A gente vinha pro OBV, peraí, o OBV não tava... Bom, o OBV sentiu, melhor. Então dá uma perspectiva mais positiva agora. O OBV, IFR e o historiograma, tá? Mas o que é que a gente imagina? Dá para imaginar aqui a gente ter um pouquinho de queda, talvez na segunda e na terça, talvez umas quedas, mas não grandes, tá? Não grandes. E realmente começar a ter uma recuperação aqui, beleza? Nessa faixa de preço, 114 mil pontos. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar a FIBO mais otimista. Eu acabei, na semana passada, optando por essa. Eu vou pegar a mais otimista. Beleza. Ficar de olho o quê? Mais um ou dois toques no 114,626, tá? Com a possibilidade de compra, possibilidade de ter uma recuperaçãozinha e a gente imaginar um repique no Ibov. E aí esse repique a gente tem que acompanhar os demais indicadores, beleza? Para a gente ver até onde ele pode ir, tá? Vamos ter resistência aqui, pelo menos na OBV, mas isso não é muito relevante para ver o ânimo dos compradores nessa semana. O ânimo dos compradores nessa semana, tá? Então, segunda e terça, eu imagino um pouquinho, talvez de timidez no Ibov, na recuperação, com um viés mais negativo, tá? E a partir de quarta, né, se manter essa configuração dos indicadores aqui, a gente deve começar a ter um movimento mais positivo, tá? Com atenção nas médias móveis de 17 e 42 períodos, que vão servir de quê? De resistência, tá? Então essa análise do Ibov, vamos ver o mensal, né, já que ele entrou na nossa rotina. No mensal, a gente vê ele segurando aqui no 114,973. Temos a possibilidade de correção aí no 113, 110, 106. Tá? Isso no mensal. O mensal é um movimento mais lento, pessoal. Mais lento. Então, para essa possibilidade de correção chegar aqui, vai se demorar mais. E o que a gente precisa? A gente precisa que esse aqui não fique negativo, tá? E iniciemos setembro mais abaixo que esse, tá? E aí a gente imagina essa correção vir para cá. Então, um movimento mais lento. Nada impede que no diário a gente tenha o quê? A recuperação. Tá? A gente recupera e vem até aqui o 119, por exemplo. Sai do 115 para ir do 119 e no 119 fechar o mês negativo. Tá? Então, tem mais muito o que falar sobre Ibov. Deixa eu voltar para o gráfico diário. Deixa eu voltar aqui o nosso layout normal. Visão aqui do Ibov. Dá uma seguradinha, tem uma possibilidade de recuperação. Ficar atentos na média móvel de 42, 17 períodos. Saindo do Ibov, vamos para azul. Azul corrigiu como a gente previu. Mais quedas em azul. Veio próximo dos 14,55. Tá? 14,55 era onde eu imaginei que viríamos ter compra, né? Mas já deu uma recuperação boa aqui nós pegamos sexta-feira. Chegou na mínima de 14,93. E agora vamos ver se vale se pensar em compra em azul ou vale aguardar chegar nos 14,55 para comprar com vontade. O volume foi comprador tal, mas bem irregular. IFR tentou dar uma recuperação, vendo sobrevendido, está tentando dar aquela recuperação de novo, que aconteceu na semana passada, subiu 10%. Ponto positivo. Historiograma, historiograma, né, não dá essa recuperação toda, né, tá até meio confuso aqui, não dá aquele direcionamento de para onde vai. OBV também vem fazendo topos e fundos descendentes e com queda, tá? O que a gente pode imaginar? Só temos positivo mesmo o IFR, mais assim definido, né? O IFR, os demais não dão uma definição muito boa. Então a azul acaba ficando meio comprometida aí a análise para a gente saber para onde o ativo pode querer ir, tá? Bom, pessoal, então o que é que a gente pensa? Tá? Eu imagino que a azul na segunda e na terça deva acompanhar o Ibov, tá? Ter um momento de dúvida e tal,
foi positivo na sexta, mas deve ser negativo aqui. Está acima da média móvel de 200 períodos, ponto positivo, legal. Eu acho que deve vir, ficar nessa faixa aqui da média móvel de 200 períodos. 14,55, acho difícil de ir lá, tá? Acho difícil de ir lá. Onde eu poderia imaginar? A mínima de sexta-feira foi o quê? 14,93. Então, 14,93 já dá para se imaginar em comprar. Vamos lá. A mudança do movimento de azul, tá? Então, vale se pensar em fazer isso. Azul tá um pouquinho... Então, para finalizar o comentário de azul, azul não está muito definido se vai se recuperar agora ou não. Eu imagino mais um pouquinho de queda, mas num preço que se encontra, vale se pensar em fazer compra de risco? Sim, senhor. Compra de risco, sim, senhor. Stop abaixo dos 14,55, tá? Stop loss. E a perspectiva de, na segunda e na terça, dar uma maneirada aqui ainda, sem muita variação positiva, nem negativa. E a partir de então, imaginar a retomada do preço do ativo para cima, beleza? Lógico que a gente teria que aguardar uma melhor definição aqui do historiograma e da OBV, tá? O ideal seria aguardar, fazer topos e fundos ascendentes aqui, a gente imaginar a continuidade do movimento e o historiograma começar a se desenhar apontando para cima, beleza? Tanto o historiograma quanto o MSD, que não estão ainda no momento fazendo isso. Então, por isso, o risco é um pouquinho maior em azul para se pensar em compras. Mas, o que é interessante é que na retração do movimento a gente está próximo do excepcional. Então, isso anima um pouco. E aí, nesse próximo do excepcional, a gente tem mais alguns elementos que possam dar uma animadazinha. Vamos ver, 14,55. Foi topo aqui, né? Foi ponto aqui de suporte, tá vendo? Segurou e voltou, né? E aqui também, tá? Então, acaba sendo até relevante. Não muito, mas acaba sendo relevante. Então, saindo de azul, vamos para Banco do Brasil. Banco do Brasil, semana passada foi meio de dúvida, uma perspectiva mais de queda, então vamos voltar aqui, 1, 3, 4, 5, a gente estava aqui. Não, a gente estava aqui nesse candle. Então, imaginei mais quedas, não muitas, mas mais quedas, estava meio em dúvida. Veio queda, depois se recuperou. Acho que fechou em 47,38 na sexta da semana retrasada, e na sexta da semana passada 47,79. Então não foi uma diferença muito grande. O Banco do Brasil ficou aí meio que na dúvida, né, se vai continuar a correção ou não. O que é legal no momento é que está acima da média de 17,42 períodos. Isso é positivo, tá? Vamos ver os outros indicadores. IFR, quer queira ou quer não, começa a fazer topos e fundos ascendentes, ponto positivo. MACD, historiograma apontando para cima. OBV também, nesse último movimento aqui, foi topos e fundos ascendentes, tá? Então, o Banco do Brasil dá aquela sensação de que vai subir um pouquinho, tá? Não é aquela imagem que a gente gosta de ver que vai fazer um movimento forte de alta, mas a perspectiva é de que ocorra alta nesse momento aqui, beleza? Agora, não dá para imaginar alvos muito elevados, tipo, vai vir aqui no 51,99 e testar esse topo? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. A gente poderia imaginar um movimento mais cauteloso, vir aqui nos R$50,05, tá? Então, o Banco do Brasil seria essa perspectiva. Saindo do Banco do Brasil, vamos para Bradesco. Bradesco, que eu comecei com vocês, era a possibilidade de compra nos R$14,90, R$15, né? Com a possibilidade de mais quedinhas com a compra nos R$14,90, R$15. Na quinta-feira, a gente fez a mínima de R$14,95, beleza. 14 foi no suporte e segurou. E na sexta fez a nova mínima de R$14,99. Então, quem fez as compras, eu vou dar os parabéns, porque penso eu que é uma compra interessante. Eu tô comprando o Bradesco desde os 15,34, tá? Então, até comprei mais caro do que vocês aí. E o volume veio com compra, tá meio irregular, beleza, tranquilo. Estamos nos sobrevendidos, queremos sair dessa zona de sobrevendidos. Isso é importante, tá segurando aqui nos sobrevendidos. Ponto positivo. Historiograma faz um movimento interessante e MACD começa a querer acompanhar. OBV, que ainda vem fazendo topos e fundos descendentes, mas, quer queira ou que não, deu uma segurada aqui. Galera,
essa configuração me deixa animado, beleza? Essa configuração me deixa animado. Então, Bradesco, para mim, eu considero uma oportunidade interessante nesse momento de compra, tá? Mais interessante que Banco do Brasil, de suporte aqui, segurar o preço do ativo e a gente lançar voos para voltar, no mínimo, para o canal de alta. Tá? No mínimo, a gente ficar acima de todas essas médias móveis. E ficando acima de todas essas médias móveis, fica mais animado para a gente fazer o quê? Voltar e vir testar o topo. Beleza? Então, Bradesco. É essa análise. Vamos para a BB Seguridade. BB Seguridade foi, talvez, acabou sendo uma análise certeira na semana passada, porque a gente cantou mais altas, mas não uma alta muito significativa. A diferença de preços, galera, é porque o Bradesco, BB Seguridade, no dia 28, não, ela teve Datacom recentemente, tá? Eu não lembro qual foi a data. Então descontou R$1,60 do preço do ativo, tá? Esse valor aqui era R$33 alguma coisa, aqui já seria 31 e tanto, quase 32 alguma coisa, e mudou, beleza? Por conta disso, descontou os dividendos que serão pagos. Bom, a perspectiva era que, assim, poderia vir próximo dos 38,2 de FIBO. Vamos ver a máxima que chegou aí, né? 31 em 31, então R$1,30 de diferença, mas essa perspectiva era de pensar e já pensar no seu stop, beleza? Então quem pensou no stop e se protegeu se deu bem. E agora nós temos o quê? Tivemos quedas seguidas, segurou na média móvel de 200 períodos e segurou na alta na média móvel de 42 períodos. Sendo que a 17 está acima, apontando meio que para baixo. Bom, volume de compra. No último pregão, venda foi forte, muita gente realizando. Tem uma queda sinistra no IFR. Estamos indo em direção ao meio do caminho, a princípio, né? Seria essa a pegada. MSD apontando para baixo, junto com o historiograma. OBV deu uma queda sinistra também e segurou num suportezinho aqui. Tá, beleza. Como é que a gente vê agora BB Seguridade? Galera, BB Seguridade, eu pensaria para vocês aqui o seguinte. A gente vem testar a média móvel de 200 períodos de novo, tá? Vem testar a média móvel de 200 períodos de novo. E deve dar uma segurada aqui, tá? Deve dar uma segurada aqui. E aí... bom, não vou avançar muito porque a gente precisa ter os indicadores melhores, com a visão melhor do que vai acontecer. Tá? IFR positivo, mas MSD ainda indica mais queda, OBV deu uma segurada, mas não me convenceu muito. Eu pensaria que a gente vem testar de novo aqui a média móvel dos 200 períodos e dar uma segurada nessa faixa de preço aqui. Fazer esse movimento semelhante a esse daqui, tá? Dar uma segurada nessa faixa de preço. E aí, lá pro final da semana, no vídeo da semana que vem, a gente vê com análise de novo para opinar de uma maneira mais certeira do que pode acontecer com BB Seguridade. Beleza? Deixa eu pensar aqui. Bom, o que foi que eu pensei? Aí eu vou compartilhar com vocês aqui. Eu fui olhar essa FIBA aqui, né, que a gente segurou 38,2. Tá voltando. Fazendo o que aqui, galera? Topos e fundos descendentes, né? Então a perspectiva acaba sendo otimista de se segurar e voltar para cima, beleza? Segurar e seguir o caminho para cima. Então, lógico que a gente precisa ter uma confirmação melhor com os outros indicadores, tá? Então, 200 períodos vindo novamente, penso eu que vale fazer uma compra de leve aqui em BB Seguridade, tá bom? Finalizando BB Seguridade, vamos para CCRO. CCRO, a gente cantou aqui que o movimento corretivo era o ideal ficar de fora e aguardar o momento corretivo. A gente corrigiu, perde 200 e o caminho mais natural é encontrar o quê? Essa FIBA aqui mais antiga
penso, ela já cumpriu essa finalidade, tá, galera? Eu vou deletar essa mais antiga aqui. E a gente vai acompanhar o movimento corretivo até 50. E 50% de fibra é onde eu comentei com vocês que valeria se pensar em compra, tá? Perdemos 200, fizemos um doji. CCO fez um doji. Deixa eu ver só se foi clássico. Fechamento e abertura, mesmo preço. Doji clássico, tá? No meio, praticamente. Indica dúvida. E temos IFR nos sobrevendidos. Historiograma e MSD apontando para baixo. OBV já meio querendo se segurar, né? Parecido com BB Seguridade. Então, vamos fazer uma análise parecida com a de BB Seguridade. Tá, galera? Vi uma lateralizadazinha aqui. Mas a pegada mesmo, penso eu que é aguardar chegar nos 50% de fibra. Então, mais quedas aqui. Dá uma segurada, mais quedas, compra. E aí, quer dizer, a depender do dia, né? Aguarda a análise do nosso vídeo para ver se faz a compra ou não. E pegar um movimento aí possível, né? Para cima, tá? Mas por enquanto, CCRO, penso eu que vale a pena aguardar mais um pouquinho, né? Para comprar nos 50% de fibra. Saindo do CCRO, vamos para a Cogna. Cogna, tivemos na semana passada aí a BlackRock vendendo a sua posição, acho que a totalidade das ações que tinha no ativo. Puxou o Cogna para baixo. Cogna fica abaixo da média de 17,42 períodos. E aí isso incomoda. E a visão de correção fica mais possível. Vou deletar a fibra mais antiga, já cumpriu sua finalidade, não conseguiu romper os 200. Tá formando uma resistência nesse ponto aqui muito forte, tá? Vem agora abaixo das médias móveis e aí a gente começa a imaginar a correção para, já veio 61.8, tentou se curar, bateu, mas penso eu que vai vir de novo no 61 e provavelmente no 50, que é a zona do normal. IFR, querendo se recuperar, chegou nos sobrevendidos. MSD, historiograma e MSD, e dá um movimento bonitinho, né? Querendo fazer aquele movimento. O MSD querendo acompanhar o historiograma, tá? Isso é legal. OBV deu uma segurada e quer fazer topos e fundos ascendentes. Na verdade fez assim, bem disfarçadamente, mas fez. Bom, cara, essa recuperação, penso eu que é para vir bater aqui na média móvel de 42 a 7 períodos e vir mais umas quedinhas, tá? Não dá aquela recuperação, não me convenceu a ponto de falar assim, vai ser uma recuperação forte, tá? Tô achando meio tímida, então, por enquanto, ficar de fora e aguardar mais correção em Cogna, né? Quem sabe nos 2,78 a gente começa a botar a Cogna de novo no bolso, beleza? Então, fique atentos à Cogna. Saindo de Cogna, vamos para Copel. Copel se segura na média móvel de 17 períodos, legal. 2 dias segurando nela, ponto positivo. O volume começa a voltar para os seus padrões normais. IFR no meio do caminho, mas foi nos sobrecomprados, hora de vir próximo nos sobrevendidos, né? Esse é o normal de se acontecer. Historiograma, MSD apontando para baixo. OBV deu uma correção, quis dar uma recuperação, mas essa recuperação pode ser sinal de que ele vai fazer topos e fundos descendentes. Então fiquem de olhos em Copel. Segurou aqui, que é positivo, mas é uma média móvel mais fácil de ser quebrada, né? Aponta geralmente um movimento que o ativo quer tomar e Copel teve um movimento de alta fantástico, galera. Se a gente for pegar aqui, desde que começou a subir, quantos por cento não foi? Chegou a quase 50% em um pouco mais de 3 meses e meio, né? Então nada mais normal que possa ter uma correção agora. E aí eu vou aproveitar esse movimento, essa ideia, né? Foi
entre o 61 e 200, que é o normal, foi lá e começa a sentir, começa a dar sinais de correção, então a gente vir em 261.8, a gente pode começar a imaginar, a descartar essa ideia. Eu vou deixar essa figura aqui, que é a mais antiga, e vou traçar uma mais nova, para a gente imaginar a possibilidade da correção, tá? E do movimento inteiro, do movimento todo. Alvo, 7,58, 6,91. Compra ideal, cara, a partir de 7,25 para baixo, tá? E uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês, talvez na galera que acompanha aqui muito o nosso canal, é essa LTA aqui, galera, tá? Essa LTA, ela tem mostrado que a compra nela é o momento mais interessante para se comprar, tá? E ela se afasta, volta, 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 se afastou, voltou. Se afastou de novo bastante, o mais comum é que volte para encostar, tá? Tá com um cara que quer fazer isso? A princípio sim, teve um movimento muito fora da curva, tá? Vejam pelo volume, não acontecia isso, não aconteceu isso durante muitos anos, desde maio do ano passado, beleza? Se a gente for voltar mais tempo, um movimento de volume de compra, olha, que foi que aconteceu. 2021, que seja do 2021 para cá, tá? Então, é um negócio muito atípico. E 2021, vamos ver aqui, foi um momento também que se afastou, né, da LTA, e logo em seguida o que acontece? Volta, tá? Volta. Então, pessoal, penso eu que é para ficar alerta aí com o Copel, né? E penso eu que é o ideal, no mínimo, vocês botarem o seu stop, beleza? Média móvel mais rápida, ela é bom para indicar a direção do movimento, mas não é boa para segurar o preço do ativo. O suporte dela é fraco, ou a resistência dela é fraca, tá? Então, fiquem atentos quanto a isso. Saindo de Copel, vamos para a Copasa. Copasa! Nossa, eu vi o vídeo neste instante e não estou lembrado direito que eu falei de Copasa na semana passada. Mas um, dois, três, quatro, cinco, a gente tava aqui. Eu acho que eu falei a possibilidade de ter mais quedinhas. Adivinha que era provável, mas a distância estava muito pequena, então poderia se pensar em compra. Acho que foi mais ou menos isso que eu falei. Bom, enfim. O que nós temos com a Copasa? Volume. Bom, o comprador está voltando a perdurar aqui, né? Embora o vendedor esteja mais constante. IFR foi nos sobrevendidos, quer voltar para os sobrecomprados, caminho normal. Agora tá bonito. MSD, OBV acompanhando o movimento do IFR, né? E historiograma também. Então tudo aponta numa recuperação. Vale se pensar em comprar a Copasa? Sim. Alvos de Copasa. Atenção. Primeira atenção. Média móvel de 42 períodos, tá? E o topo anterior, 21 e 40. Mas eu nem ficaria tão animado a possibilidade de vir no 21 e 40 exatamente. Tá? Então eu vou traçar aqui uma resistência para vocês, para a gente ficar atento. Tá? Então a resistência seria essa, 20 e 36. Alvos, média móvel 42 períodos, 20 e 36. Então vocês vejam se vale a pena fazer essa compra para ganhar 10% aí nessa semana. Saindo de Copasa, vamos para a Caixa de Seguridade. Caixa de Seguridade não consegue romper os 10,87, está sofrendo 10,87, voltou, está abaixo da média móvel de 17 períodos, um pouquinho acima de 42. Essa configuração, geralmente o que ocorre é vir perder de 42 e ter uma pequena correção. O volume vendedor de Caixa de Seguridade foi forte, né? Tem forte e constante nas últimas semanas, tá? Então, penso eu que a galera está realizando aqui Caixa de Seguridade, está querendo buscar uma correção em Caixa de Seguridade, IFR vem para a zona de sobrevendidos, está indo em direção lá, historiograma MSD puxando, OBV, a princípio, pode ir para lá também. Galera, quem não pensou no seu stop em Caixa de Seguridade, pense no seu stop, beleza? Possibilidade de correção é de vir aqui, 9,38, 8,92, o normal. Né? Lembrando que a gente tem
um suporte nos 9,46, tá? Então, não precisa nem delongar muito mais com a seguridade, a galera tá realizando devagarzinho, e é uma correção que, a depender do seu ponto de vista aí, pode ser que machuque, né? Perder 10% até 15%, tá bom? Então, saindo 14,79, saindo com a seguridade, vamos para Enalta. Enalta, o que eu comentei com vocês, a possibilidade de Enalta se lateralizar aqui, tá? Foi isso que eu falei na semana passada. E aparentemente é isso que o ativo quer fazer. Vejam que todas as médias móveis estão muito próximas, inclusive a 610, que eu não uso muito, mas ela está muito próxima aqui, junto com as outras, então isso dá uma ideia de lateralização também. Agora vamos ver os outros indicadores. Volume constante, né? Sem muita variação. E FR lateral, no meio do caminho, inclusive. Ó, historiograma e MSD também. OBV também. Então, Enalta, é para fazer o quê? Galera, meu pensamento para Enalta é que no ano que vem a gente vai alcançar pelo menos o 261.8 de FIBO. Então pode ser que esteja se formando uma zona de acumulação aqui, tá bom? Então Enalta, vale a pena ir botar na carteira devagarzinho e ser paciente. No momento indica a lateralização. Saindo de Enalta, vamos para JHSF. E JHSF, galera, o que aconteceu? A gente corrigiu até 50% de FIBO. Tivemos mais quedas. Eu comentei com vocês que o receio era que perdesse ali a média móvel dos recentes períodos, né, ficando acima, dava para ter uma animada, mas no dia seguinte já perdeu com vontade, deu uma segurada nos 4,69 e especialmente nos 4,56. Ponto positivo, corrigiu entre o normal, tá? Vale se pensar em compra? É aí que a gente vai olhar. IFR, bonito, foi nos sobrevendidos, o caminho mais natural que volte para os sobrecomprados. Historiograma, a gente vê que já deu uma freada interessante aqui, deu uma segurada, né? Vem diminuindo aqui as quedas, ponto positivo. Provavelmente deve começar a se reverter aqui e torcer para que o MSD acompanhe o movimento, tá? OBV, por enquanto, a gente vê aqui, também deu uma segurada, né? Em uma zona aqui, um pouquinho de um suporte, ponto positivo. Mas o ideal é a gente acompanhar aqui um MSD com historiograma. E FR tá voltando, OBV também, né? A gente vem para uma zona de FIBO, tá? O que é que a gente imagina naquela configuração, tá? Que a gente deve na segunda e na terça dar uma segurada aqui nessa faixa de preço 469, ter uma briguinha aqui e fortalecer a configuração de retomar o movimento altista do ativo, tá? Então penso eu que vale se pensar em comprar JHSF no preço que se encontra. Saindo de JHSF, vamos para 1.000. E aí, 1.000, o que aconteceu com 1.000? Bom, galera, 1.000, semana passada comentei o que com vocês? Que a configuração que se a gente via nos outros indicadores, havia a possibilidade de ter um repique aqui na média móvel de 200 períodos, que a gente tinha que aguardar os outros dias, né? E o que a gente vê em 1.000, que 1.000 abriu até positivo, né? E depois fechou, veio cá. Deixa eu abrir mais aqui o Kindle. Tá, então 1.000 abriu positivo, fez a mínima cá e fechou aqui. Tá? Então a possibilidade de ter repique aqui, talvez no início do dia deu essa possibilidade, mas o ativo continuou seguindo a sua queda e a correção, tá? Bom, essa fibra aqui está muito antiga, vou deixar, vou deletar agora não. Agora o que a gente faz, né? Com um pouco de atraso, é atualizar essa fibra aqui, tá? E a gente vê que a gente já perde 38,2. Tá? Já perde 38,2. Volta para um ponto aqui que se formou um suporte interessante, mas já tem uma linha de suporte traçada aqui. Tá? Então foi um momento que teve muita briga em 1.000 aqui de preço.
tá? Isso é algo recorrente nessa faixa, tá? Então, nada mais natural que possa ter uma certa recuperação aqui, nesse ponto, e não chegue a vir nos 1,95. Se chegar nos 1,95, eu diria para vocês, comprem, tá? Vamos ver o IFR. Querendo dar uma recuperação, tá no sobrevendidos. Historiograma começa a fazer um movimento bonito aqui, o historiograma, tá? MSD ainda não acompanha. OBV também dá uma segurada, tá? Muito parecido com os outros que a gente viu aqui atrás. E a gente pode imaginar também a possibilidade de se tiver quedas pequenas, né? E o suporte aqui é interessante para se começar a fazer compras também, tá? Apesar de ter perdido esses 38,2 de FIBO, beleza? Né? Que a gente poderia imaginar uma queda mais acentuada, tá? De vir, inclusive, nos 1,81. Mas os outros indicadores dão essa possibilidade de dar uma segurada aqui, beleza? Então, compra de risco em 1.000, bota com stop curto, aguarda segunda e terça, né? Pelo menos segunda, e aí no final do pregão de segunda, caso você queira aguardar segunda, poder fazer uma compra, tá bom? Buscando aí essa recuperação no preço do ativo, tendo como alvos aqui a média móvel de 200 períodos e depois de 17 períodos, tá bom? Saindo de 1.000, vamos para Magazine Luiza. Magazine Luiza, caramba, compra de risco aqui, com stop de 15 centavos, foi isso que eu comentei com vocês, né? Pegou provavelmente o stop de todo mundo e deu uma violinada, foi isso que aconteceu. Tirando esse dia aqui, desse candle aqui, qual foi esse dia aqui? Foi terça, né? Tirando 15/8, né? Que foi assim, fora da curva em relação aos outros. Dá pra gente imaginar o quê? A possibilidade de fundo duplo aqui, tá? Por quê? Tá se segurando. Temos a média móvel de 7 períodos foi vencida, né? Um pouquinho vencida, mas foi. E a possibilidade de suporte que segurar o preço do ativo. Chama a atenção para vocês o seguinte, né? Fora essa mínima aqui que aconteceu, essa faixa de preço aqui, ó, onde a gente traçou esse suporte, tem sido algo que os compradores têm rejeitado perder, né? Não querem perder esse preço. E parece que isso vai se repetir nessa faixa, nesse momento aqui, tá, pessoal? Então, Magazine Luiza, eu estou bastante posicionado nela, não nego isso para vocês. Minha perspectiva, e aí uma perspectiva pessoal, é que a gente venha próximo dos 6, 7 reais até o final desse ano, com Magazine Luiza. Então, possa ser que minha opinião esteja viciada, mas creio que não, pelo menos aqui nesse ponto. É possível a gente visualizar um fundo duplo aqui, com alvo nos 4,46, tá? Quem pegou seu stop, tomou essa violinada, vale a pena comprar e acreditar no ativo? Sim, vale a pena comprar e acreditar no ativo, beleza? Saindo de Magazine Luiza, vamos para Movida. Movida tá batendo aqui a cabeça nos 13,21, mas tá segurando, tá? Tocou algumas vezes, isso até preocupa, mas vamos ver se essa preocupação vale se levar em consideração ou não. Primeiro, IFR tá batendo lá muito nos zonas sobrecomprados, né? Normal aqui tenha uma certa correção e a gente vê que já fez um topo e fundo descendente aqui, né? E historiograma e MSD começam a voltar para baixo, o OBV timidamente, assim, disfarçadamente, começa a fazer topos e fundos descendentes também. Cara, abriu os olhos em Movida, grande correção, penso eu que não é o momento de grande correção. Já teve outros momentos de correção. A gente já rompeu, inclusive, a média móvel a fibra de 38,2, sofremos para romper. Rompemos, tivemos uma pequena correção próximo de 61,8 aqui e rompemos os 100. Então a visão, se tiver, vai ser pequena e a visão é de vir cá em cima ainda, tá? Então, Movida, penso eu que não é para se preocupar. Se vir, vai ser uma correção pequena,
E aí é botar mais um pouquinho de Movida no bolso e aguardar e ter paciência. Saindo de Movida, vamos para Petro. Petro vem batendo aqui a faixa dos 32, vem sentindo pela segunda vez, né? Pode-se dizer assim, pela segunda vez, vem batendo os 32. Eu não sou comprador de Petro. Mas Petro tem sido um ativo assim que está se mantendo no topo e se segurando, tá? Podemos imaginar até a possibilidade de fazer um IME aqui? Sim, senhor. Dá para se imaginar isso. Por enquanto, Petro eu fico de fora. Mas graficamente, o que a gente vê? Segurando na média móvel 42 e 17 períodos, tá? Ficando acima, ponto positivo, isso acaba sendo animador. IFR indo para os sobrecomprados, não é positivo isso. MSD, histograma apontando para cima e OBV também, né? Numa leve tendência de alta, tá? Esse movimento do MSD não é muito animador. De OBV vem assim devagarzinho, mas mantendo-se a alta. E o IFR vem para tocar mais uma vez os sobrecomprados. Dá para imaginar alta em Petro para vir buscar outros pontos mais altos? No momento não, galera. Dá para imaginar que Petro vai bater a cabeça nos 32 mais uma vez, tá? Pode ser que rompa um pouquinho, mas volte para ficar nessa faixa dos 32. A princípio seria essa visão. Saindo de Petro, vamos para Pomo. Pomo, eu tirei as fibras e falei, galera, deixa o ativo andar. Tá, esticou bastante, tá esticado. E tá indo em direção a topos mais altos. E FR dá um sinalzinho aqui que é corrigir, tá? MSD historiograma também. OBV nem tanto, né? Porque se a gente for ver aqui o movimento dele, né? Todas as vezes que deu um sinalzinho de correção, não se concluiu, tá? OBV nem tanto. MSD historiograma tá mais animador para esse fato e historiograma também. Pensamentos. Cara, a gente poderia até afirmar a possibilidade de ter correção em Pomo, mas todas as vezes que aconteceu isso, o Pomo surpreendeu e foi para cima. Então eu fico extremamente inseguro de comentar isso com vocês, tá? Então pode ser que venha uma correção, assim, tem tudo indicando que tem a possibilidade de correção. Esticou bastante, subiu muito, sem ter uma correção significativa. IFR está indo para os sobrevendidos. Historiograma MSD está desenhando esse movimento também. Só o OBV que nem tanto. Então, eu, no lugar de vocês, pensaria num stop gain, tá? E por enquanto não faria nada, deixaria o ativo andar, tá bom? Série de Pom, vamos para Prio. Prio não quis ir lá em 2001.8. Desculpa aí, galera. Mas chegou próximo. Bom, Prio, a gente cantou compra aqui, né? A gente ainda não cantou venda porque esperando vir no 50,48. Né? Na semana deu uma pequena correção. E FR chegou já próximo dos sobrevendidos, foi rápido, né, galera? MSD apontando para baixo, OBV também, né, numa subida maravilhosa. Me chama a atenção MSD e historiograma, tá? Então, Prio, essa fibra mais antiga aqui, a gente vai deletar, que ela já cumpriu sua finalidade total. Essa mais nova aqui, a gente deixa ela com coloração mais antiga. E a gente vai traçar uma nova. Pronto. Bem, pessoal. A gente tem Prio ainda, além dos outros indicadores. Estamos abaixo da média móvel de 17 períodos, que é mais rápida, tá? Acima de 42. Dá uma perspectiva de vir queda até nas de 42. Nessa semana imaginaria isso, tá? E aí a gente aguardar para fazer uma análise melhor. A princípio, dá para imaginar a correção em Prio nos 41 e 40? Penso que sim. Penso que sim. Embora com um pouquinho de atraso, mas penso que sim, tá? Então, Prio, nada muito que se falar. E
o que eu posso comentar para vocês é o seguinte: nessa correção, eu acho que é ponto de entrada e não ponto de para ficar desesperado, tá? É o ativo dando uma pequena correção para dar uma possibilidade de a gente botar o ativo na carteira. Saindo de Prio, vamos para Ryzen. Ryzen perdeu 38,2, está abaixo de todas as médias móveis. A gente já começa a vir o quê? Vir nos 3,32. Tá pertinho. Volume normal, sem muita alteração. IFR foi lá nos sobrevendidos, deu uma pontada para cima. MACD, historiograma ainda naquela de ir para baixo. E OBV também, discretamente negativo o movimento. Então, não me animaria muito com esse IFR. Tá? Aguardaria Ryzen nos 3,32 para começar a imaginar botar o ativo na carteira, beleza? Saindo de Ryzen, vamos para Redditor. Redditor, cara, Redditor, nem lembro literalmente quando foi a última vez que eu falei de Redditor. E foi semana passada, me perdoe. Bom, galera, o que a gente tem em Redditor? Né? A gente pode imaginar o quê? Um caixote aqui, ó. Tá? Com pontos fora da curva, tá? Mais um caixote aqui. Você veja que não consegue romper os 37,27. Beleza? Esse suporte daqui eu vou deletar e vou traçar o mais embaixo. Esse está sendo mais relevante. Pronto. E vindo em pontos mais embaixo. Qual é? Dos 25,64. Aí a gente pode imaginar o quê? O que está acontecendo com o VEG agora, tá? Vende em cima, compra aqui embaixo. Então, 25,64, vamos ver se a gente dá para imaginar lá. Pelas médias móveis, a gente começa a imaginar esse movimento de vir cá embaixo. IFR está no sobrevendidaço, mas não dá aquele ponto de recuperação. Historiograma começa a desenhar uma recuperação, MACD ainda não. E OBV vem indicando possibilidade de segurar aqui, né? Junto com o historiograma. Tá? Eu imaginaria quedas até aqui os 29,15. Tem uma brigazinha aqui nos 29,15. E para dar uma equilibrada nos indicadores e posteriormente seguir a saga para vir nos 25,64. 25,64 compra. 29,15. Foi 29,15? Foi 29,15. Vale comprar um pouquinho? Vale comprar um pouquinho. Mas sabendo a possibilidade de descer mais, tá? E aí, penso eu que a compra ideal seria nos 25,64. Saindo de Redditor, vamos para Sanepar. Sanepar vai para 261,8 de FIBO? Vamos ver, né, galera? A princípio, sim. Pode acontecer o que aconteceu. Pode acontecer com o Sanepar, o que a gente viu em Prio, né? A gente imaginou que poderia ir lá, a pegada lá, e já começou a iniciar um movimento corretivo. Então vamos ficar atentos nos outros indicadores. IFR na zona de sobrecomprados. Não é positivo isso. Historiograma começa a se desenhar fraqueza no movimento, não acompanhada pelo MSD ainda, e OBV fazendo ainda topos e fundos ascendentes, querendo romper os topos anteriores. Tá? Pensamento para Sanepar. 4,64, eu tô achando difícil de chegar lá. Tá? Talvez suba aqui uns 4, 5, 6 centavos, né? Vem aqui nos 4,60, vamos imaginar aqui 4,60, no máximo chegar aqui nos 4,60 e começar a desenhar uma queda mais significativa. Hoje está nos 4,49. Então 4,55, 4,56, 57, até 60, momento de se pensar em realizar e aguardar uma possível correção aí do ativo, tá? Considerando os outros indicadores. Saindo do Sanepar, vamos para a TRPL4. TRPL4 está lateralizando na zona de cima. IFR lateralizando também, mas com uma visão mais de queda. Historiograma lateralizando, né, com uma visão meio de queda também. OBV lateralizando também. OBV já mais só lateral mesmo. Então, pessoal, TRPL4. Nada a se fazer, lateralizando. Nessa faixa de preço aqui eu não sou comprador, eu sou mais na pegada dos vendedores. Então eu ficaria de fora para aguardar uma correção, tá?
momentos que TRPL4 rompeu isso aqui, corrigiu, né? Tá aqui em cima, com a possibilidade de quê? Ter correção. Então eu ficaria de fora em TRPL4 no momento. Saindo TRPL4, vamos para Vale. Vale! Caiu mais um pouquinho. E agora? Bom, a gente pode imaginar aqui, esse caixote aqui eu vou deletar. A gente comentou com ele em venda aqui, compra aqui embaixo. A compra não se concretizou para poder ter uma recuperação, não ainda, né? Mas eu vou deletar esse caixote, não vou nem fazer a atualização dele. Opa, fiz besteira, pera. Pronto. E Vale, o que é que nós temos em Vale? Vale, nós temos o seguinte. Nesse movimento de queda, a FIBO se completou, tá? Opa. A gente já vê isso. E está segurando em 261 ponto de FIBO. Ponto positivo. Vamos ver os outros indicadores. IFR sobrevendidos, mas aparentemente sem força. MACD, histograma querendo dar uma correção, MACD ainda apontando para baixo. E OBV vindo em queda, tá? Né? Não dá nem sinal de que se segurou. Galera, em tese, né, pela FIBO seria um interessante momento para se comprar, tá? Um colega postou até num grupo, Rochedo aí postou num grupo, uma notícia da Suno falando que o pior já se passou na Vale. Cara, eu não sei, eu não vi essa reportagem, tá? E não sei onde é que eles estão se baseando, porque informações da China é algo que a gente, primeiro, não pode confiar, né, totalmente, e segundo, que eles são bastante fechados com essas suas informações, né? Eles têm alguém lá na China vivenciando o mercado de lá? Pode ser que tenham, mas eu tenho dúvidas quanto a isso. Pela FIBO, seria um ponto interessante de se pensar em comprar? Sim, seria um ponto interessante de se pensar em comprar. Mas o que a gente vê na China é o seguinte: um país está precisando de incentivos do governo, né, do Banco Popular de lá. Tem acontecido incentivos? Sim, tem acontecido esses incentivos. Mas não são aqueles incentivos assim, tipo o que aconteceu no ZEL, sabe? Na época da corona, que o ZEL foi um trilhão, soltando um trilhão aí direto. Tá com inflação, mas teve um trilhão aí para se imprimir. E manteve a economia interessante lá. Bom, e o outro aspecto, né? A Evergrande já praticamente aí tá mal das pernas há muito tempo, não consegue se recuperar, meio que decretou falência lá nos Estados Unidos. E a segunda maior imobiliária de lá começa a pedir arrego também. E a China é o principal cliente da Vale, tá? Uma coisa interessante que eu vi numa reportagem, o cara comentando que China cresceu muito aí, 10, 12, 20% ao ano no passado, porque foi construindo cidades hoje que são praticamente inabitadas, né? Não tinha comércio para essas compras, né? Desses imóveis. Então, muita coisa, eles cresceram dessa forma, né? Fazendo coisas que um dia eles acharam que ia ter mercado consumidor e não está tendo, tá? Então, eu particularmente, na Vale, eu ainda considero Vale um preço caro, apesar dessa perda aí de mais de 40% do topo dela, beleza? Ah, estão falando, Vale vai pagar dividendos bilionários. Cara, pode até ser que pague, mas que bilionários é esse, né? Se o lucro está diminuindo de maneira significativa. Não sei. Então, eu penso que Vale se encontra cara ainda. Vale para mim compra é na faixa dos R$ 55. Já falei isso para você. Reforço mais uma vez. R$ 55, 56, 54. Seria a compra lá. Há a possibilidade de cair mais um pouquinho? Se eventualmente cair e for buscar preços mais baixos, cara, se chegar nos R$ 36, R$ 37, vendam casa, carro e comprem Vale. Brincadeira, isso não é recomendação, não façam isso. Mas enfim, eu por enquanto considero Vale
um ativo de risco para se investir, beleza? Considera Vale um ativo de risco para se investir. Ficaria de fora, aguardaria no 1,55 para começar a botar Vale na carteira. Antes disso, só observaria. Tá bom? Graficamente, tá no 261.8 de FIBO, temos IFR lá, mais ou menos, tal. Poderia se pensar na compra de risco, sim, tá? Mas minha opinião pessoal seria ficar de fora. Saindo de Vale, vamos para Via. Via! Nossa senhora, e Via o que é que faz? Vem em 61.8 no momento corretivo, não consegue romper e vem testar os 100, tá? Vale a pena comprar? Cara, eu não arriscaria. Não arriscaria ainda. Ficaria de fora de Via. E aí eu explico para vocês que a gente pode imaginar o quê? Não dá nem para imaginar fundo duplo, né? Porque ele já tocou aqui várias vezes, e tocou aqui várias vezes. E tocou aqui de novo, então não dá para imaginar um W aqui. Ainda não. Pode-se pensar, forçar um W aqui, pode-se pensar, forçar um W e imaginar Via nos R$4. Tá? Ponto positivo. Olhando o gráfico, a gente vê que nessa faixa de preço, Via tem segurado com vontade, né? Então, pode-se pensar numa compra de risco em Via nesse ponto. Sim, senhor. Tá? Dá para se imaginar isso. E até na pegada até de Magazine Luiza. Mas vamos ver os outros indicadores. IFR, sobrevendidos, querendo se segurar. MACD ainda apontando um pouquinho para baixo de leve. Histograma lateralizado. OBV vem fazendo topos e fundos descendentes, né, numa pegada mais negativa, está numa zona próxima de suporte. Dá para imaginar a compra em Via aqui? Dá. De risco? Sim, senhor. Tá, sim, senhor. Agora, eu me sinto seguro de comprar aqui? Não. Eu particularmente aguardaria mais um pouco, né? Eu preferiria comprar Magazine Luiza do que Via Varejo, tá? Então, aguardaria mais um pouco para ver a possibilidade até de que vai ter a recuperação, tá? Guardaria mais uns dias aí. Via, a princípio, não tentaria me arriscar, tá? Guardaria mais uns dias. Possibilidade de compra arriscada, sim senhor, mas eu ficaria de fora. Saindo de Via, vamos para VEG e aí vamos finalizar o vídeo, né, pessoal? Quase 1 hora de vídeo. E aí, VEG, o que foi que eu venho comentando com vocês? Venda cá, compra cá embaixo. Quem vendeu, parabéns. Aqui vale se pensar em compra, vale. Eu gostaria muito que Via viesse nos 33,20, né? Mas os 35 e 24 tem sido um ponto de suporte muito interessante, tá? Que vale se a pena comprar, beleza? Não tem muito o que falar de VEG. Basicamente é isso mesmo. Deixa eu ver os outros indicadores. IFR no meio do caminho. Histograma. Nossa, eu voltei. Pera aí, pessoal. IFR. Sobrevendido, né? Sobrevendidaço. Histograma e MSD apontando para baixo. E OBV também. Cara, apesar do FR, eu imagino mais quedas. E aqui, pelo histórico, compra 35 e 24, compra, tá bom? Finalizando o vídeo, espero que tenham gostado. Deixem seu like, galera. Se inscreva no canal, ative as notificações e o mais importante, deixe seu comentário, beleza? Forte abraço, uma boa semana, que esse estudo sirva para contribuir aí com sua análise do mercado. E no mais, boa sorte a todos e felicidades.